Glória a Deus. Vamos falar do Espírito Santo, amém? Ele é poderoso. Abra sua Bíblia aí. Antes de mais nada, quero ser rápido, porque eu sei que você quer dar um abraço na pastora hoje, né? Que é aniversário da pastora, final. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, para a gente começar. Falar um pouquinho do nosso amigo Espírito Santo, amém? Tem algum visitante hoje pela primeira vez aqui? Hoje não? Não? Amém. Diz assim, o título desse texto: Jesus promete o Espírito Santo. Jesus continuou dizendo: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu direi ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode o ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-lo abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai, e que vocês estão em mim, assim como eu estou com vocês. 21. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama, será amada pelo meu Pai. E eu também amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Feche seus olhos só por um minutinho, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós já te invocamos nesse lugar, Pai. Que o Senhor possa se manifestar aqui, abrir as nossas mentes, as mentes que estão cativas, presas, já começa a libertar. Que o Senhor possa fazer uma obra aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa encontrar bons terrenos aqui, porque a sua semente será lançada agora aqui, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós vamos falar de você, Pai. Então se faça presente agora aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Eu queria falar, o tema é busca do Espírito Santo, e a gente tem que tomar cuidado para falar e conversar, porque está sendo ensinado uma falsa doutrina em vários tipos de crenças sobre o Espírito Santo. Então eu queria mostrar alguns versículos. Eu sei que alguns versículos vai bater com o que o AP falou semana passada, mas para a gente entender, se nós queremos o buscar, se nós queremos o encontrá-lo, nós temos que entender quem Ele é. Amém? Então, hoje Ele vai nos revestir de poder, hoje Ele vai, mas a gente precisa entender quem é Ele. Olha só, a divindade do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, capítulo 2, verso 10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos, escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece a respeito dele. Algumas verdades sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo tem as mesmas características e os mesmos atributos de Deus. Por isso que a gente não pode rebaixá-lo com uma força menor. Aqui nesse texto mostra que ele tem todo o conhecimento, o mesmo atributo que Deus tem, o Espírito Santo tem. Ele é onisciente, Ele é o próprio Espírito de Deus habitando em nós. Portanto, Ele tem todas as características e atributos de Deus.
o Espírito Santo, ele tem todo o poder. Só o Espírito Santo conhece todas as coisas. O versículo fala que ele conhece as profundezas. Tem uma versão que fala as profundezas da sabedoria de Deus. Ele tem todo o poder. E você acha que ele não vai conhecer o seu íntimo? Você acha que ele não vai conhecer o seu coração? O Espírito Santo, aquele que nós acreditamos, aquele que nós falamos na Trindade, é um Espírito Santo cheio de poder. Amém? Ele te conhece, ele conhece as profundas sabedorias de Deus. Ele também está em todos os lugares. Olha só, Salmo 139, você conhece esse versículo. Aonde eu posso ir sem escapar do teu Espírito? Para onde eu posso fugir sem escapar da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar por o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ali a tua mão me guiará. Ele está em todo lugar. Ele é onipresente. Os mesmos atributos que Deus tem, o Espírito Santo tem. Quando nós fomos marcados pelo poder do Espírito Santo, daqui a pouco eu vou falar do selo do Espírito Santo, não tem como a gente escapar dele. Ele tem todo o poder, toda a sabedoria, e ele está em todos os lugares. Quem aqui já ouviu algum testemunho assim? Principalmente de pessoas, eu já ouvi bastante, de pessoas famosas que se convertem. A pessoa está numa festa, numa balada, alguma coisa assim, e do nada ela tem uma experiência com o Espírito Santo. Ela está desviada, essa pessoa está desviada, ela está no mundo, ela tem uma experiência lá naquele lugar improvável, ele está lá. Ele está. Se você foi selado, se você foi marcado, ele vai te procurar. Outra coisa também, para ter a certeza que ele está lá, existem os dois poréns, né? Ele nos encontra nesse lugar, quando nós estamos desviados, assim, vamos lá. E também, nós ficamos incomodados. Gente, eu não sei se aconteceu com vocês, mas no início da minha conversão, eu gostava muito de rock, e eu gostava de ver as bandas tocar. Graças a Deus, nunca tive vício de nada, mas eu gostava de música, gostava de ver os instrumentos tocar, e aí eu ia lá no show, bem no comecinho, faz muito tempo isso, viu gente? Vai confundir as bolas. Vai me procurar no show de rock, não vou mais. Aí, eu ia lá no começo da minha conversão, e eu senti algo queimando no meu peito, e eu não sabia explicar. E era uma incomodação, mas eu tinha acabado de chegar no lugar. Eu nem fiz nada, eu tinha acabado de chegar. O Espírito Santo me incomodava. E eu não conseguia curtir, eu nem ouvia a banda. Ele está em todos os lugares. Porque não existe lugar para ele, porque o segredo é, ele mora em você. Então onde você for, ele está junto. Onde você for, ele está junto. Então, ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares. E agora aqui, Lucas 1:35. A promessa aí, o anjo falando com Maria, né? O Espírito Santo virá sobre você, e o poder de Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. O Espírito Santo é o próprio poder de Deus em ação. Atos 10:38 também, para confirmar que ele tem todo o poder, está em todos os lugares. Atos 10:38, sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus e deu poder
e deu todo o poder, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha só, Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus e com isso lhe deu todo o poder. Todo o poder, toda a consciência e onipresença e onipotência, Ele está em todos os lugares. Os mesmos atributos que Deus tem, o Espírito Santo também tem. E aí, muita gente confundem, né? Porque tem várias nomenclaturas, várias citações do Espírito Santo. E o Espírito Santo, na Bíblia, ele é o mesmo Espírito de Deus. Não existe 3 Espíritos Santos, não existe 4 Espíritos. O Espírito de Deus é o mesmo Espírito Santo. O Espírito de Jesus é o mesmo Espírito. O Espírito da eternidade é o mesmo. Por isso que a gente se confunde. Olha só, algumas nomenclaturas que abordam esse Espírito do que a gente acredita. O Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do Eterno é a mesma coisa, gente. É o Espírito de Deus, só que agora Ele está habitando em nós. É o mesmo Espírito. Então, esse Espírito Santo, Ele é divino. Nós precisamos acreditar na divindade do Espírito Santo. E aí, quando ele desce, quando Jesus sobe, ele desce, ele tem 3 missões. Missões primordial aí que vai levar o rumo da história. Primeiro está lá em João 16:8. João 16:8. Quando o auxiliar vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estarão erradas a respeito do pecado, porque não creram em mim. Eu estou lendo numa versão aqui que eu gosto, mas vai ter alguns versículos que vai mudar a versão, tá? Então, qual que é a missão do Espírito Santo? Ele veio convencer o mundo do pecado. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É uma das missões. Segunda missão, João 16:13. Olha só. Porém, quando o Espírito Santo da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Primeiro ponto, ele convence o mundo do pecado e do juízo. Segundo ponto, ele ensina o mundo. Ele ensina o mundo. Terceiro ponto, João 16:14. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. Assim Ele trará a glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu disser e vai anunciar a vocês. Então vamos lá. 3 missões. Ele vai convencer o mundo do pecado, do juízo. Ele vai ensinar toda a verdade ao homem. E Ele glorifica o nome de Jesus. A missão do Espírito Santo conosco é essa. Ele convence o homem do pecado. Ele nos ensina, porque quando ele nos ensina, a verdade é revelada e as escamas caem dos nossos olhos. E terceiro, Ele aponta para Jesus. Ele glorifica Jesus. Aí, então, essa é a nossa base da nossa fé. Isso daí vocês aprendem no discipulado. É a base da nossa fé. Mas está muito distorcido as características, os atributos do Espírito Santo. Agora, uma coisa que nós acreditamos, e muito crente não acredita: o Espírito Santo tem uma personalidade.
Fala assim para o seu irmão: o Espírito Santo, ele tem uma personalidade. Vamos ver. Romanos 8:27 diz assim: e Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo tem pensamento. O Espírito Santo pede em favor do povo. A personalidade dele, ele tem pensamento, daqui a pouco a gente vai ver. Ele tem emoções, ele tem vontades, ele tem convicções. 1 Coríntios 12:11. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Aqui está falando dos dons do Espírito Santo. E fala, olha só, Ele dá para quem Ele quiser. Então Ele tem vontade própria. Ele tem vontade, Ele tem convicções, Ele tem emoções. Para terminar essa parte, Efésios 4:30. Estou indo muito rápido, gente? E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique... Vamos repetir aí. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique... Pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus, colocada em vocês, a qual a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Então ele tem emoções. Ele fica triste. Gente, só mais um versículo para a gente ver a personalidade desse Espírito. Tiago 4:5. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio, a minha versão fala assim, está cheio de desejos violentos. Tem versões que falam ciúmes, se eu não me engano. Ele tem vontade própria. E se ele tem personalidade, ele tem emoções, ele executa as ordens de Deus, eu posso concluir, você já sabe disso, mas para você não cair no engano do que está sendo pregado por aí, o Espírito Santo não é uma força ativa, não é uma energia cósmica, ele não é um sopro, ele não é um vento, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, gente. A pessoa mais importante da sua vida, Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa. Portanto, se nós reconhecemos a sua personalidade, percebemos que ele não é apenas uma energia, uma força ou um vento, ele é muito mais, ele é a pessoa mais importante da sua vida. E você tem que cuidar desse relacionamento com o Espírito Santo. Você tem que zelar por essa pessoa. Então, vamos lá. O Espírito Santo, ele é uma divindade. Ele foi enviado e tem algumas missões para cumprir. E aqui, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele é uma divindade. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele quer ser o nosso amigo. Ele quer ser o nosso amigo. Espírito Santo, um amigo verdadeiro, um amigo que nos dá consolo. Olha só, vamos ler esse texto aqui, Romanos 8:26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito
pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para aqueles que o amam a Deus, daqueles a quem chamou de acordo com o seu plano. Gente, vamos falar a verdade aqui. Você vai contar no dedo, vai ficar meio difícil fazer essa conta. Calcula bem aí. Quantos amigos verdadeiros você tem? Começa a contar aí. Quantos amigos mesmo, verdadeiros você tem? Que você, pastora Elaine, conversa. Que você desabafa. Que você conta os seus problemas. Quantos amigos aí? Vai, você está contando ainda, né? Eu sei. Está difícil hoje em dia. Achar um amigo fiel, um amigo com uma fidelidade. E aí, gente, não me entendam mal, mas eu comecei a fazer um comparativo, né? A palavra fala que o Espírito Santo, ele está disposto a nos ouvir a qualquer momento. E aí, eu estava, né? Não é uma crítica, não me entendam mal. Mas quando a gente vai no psicólogo, a pastora Mel é psicóloga. Quando a gente vai no psicólogo, para o psicólogo dar uma resposta para você, ou dar não sei se é laudo que fala, né? Uma cartada do seu problema, não é em 3 consultas que ele vai falar para você. Gente, olha só como a gente passa por aflição à toa. A gente vai no psicólogo e a gente tem que se abrir para ele. Nossa, a gente vai ter que falar tudo. E o trabalho do psicólogo é ouvir. Eu estou aqui para te ouvir. Não estou criticando, eu preciso de psicólogo também. Mas nós não podemos deixar o Espírito Santo de lado, gente. Ele está disponível, ele quer te ouvir, ele já sabe dos seus problemas. É só chegar até ele. Ele já sabe do seu, é meio caminho andado. Se ele já sabe do seu problema, só chega para ele, rasga o coração, fala assim: Espírito Santo, meu amigo, está acontecendo isso aqui. Cuida de mim. Cuida da minha mente. Amém, gente? Ele está preparado para te ouvir. Ele já te conhece. Fala assim para o seu irmão: ele já te conhece. Dá um tapinha. Ele conhece o seu íntimo. Aquela sua chatice que você tem, sabe? Ele te conhece. Não precisa falar para o psicólogo, não. Ele já te conhece. Não é uma crítica, gente. E o que um verdadeiro amigo ele faz? Um verdadeiro amigo, ele te ajuda nos piores momentos. E eu acabei de ler aqui, ele luta por nós e se achega até o trono de Deus com gemidos inexprimíveis. Ele geme pela sua situação. Gente, feche seus olhos por um instante. Tenta imaginar a divindade do Espírito Santo. Eu já falei, ele tem todo o poder, ele é soberano. E ele chega até o Pai, gemendo. Fica com o olho fechado. Olha só o que significa gemido. Um grito de lamento, um grito abafado, um grito com uma garganta enroscada. Ele chega até Deus e fala assim: olha só, aqui está minha filha, a Bianca, aqui está meu filho João, ajuda ele não sabe nem orar. Aqui está o Edson, eu estou gemendo pela vida dele, porque ele não está sabendo fazer nada. O Espírito Santo, ele cuida da sua vida, ele geme por você. E você, o que você está fazendo? O Espírito Santo, ele tem uma voz de lamento quando chega até o trono. Ele quer que você avance. O Espírito Santo de Deus, ele quer que você avance. Ele age em favor da sua vida. Ele age em favor da sua vida. Ele geme por você. Ele está disponível para ser o seu melhor amigo.
Gente, um tempo atrás, eu fui num velório. Já lembro, eu já começo a embargar a voz. Sou chorão. Fui num velório. Gente, eu queria sair de lá correndo. Um dos velórios mais tristes que eu vi na minha vida. Uma fatalidade. E aí, eu me colocava na dor daquelas pessoas. E eu sempre ficava pensando assim, falei, eu não quero mais ir em velório não. Eu não quero ir mais em velório, porque eu não sei o que falar. Na verdade, as palavras somem, né? Na hora. Aí, gente, eu vi a cena lá. Eu não posso dar muitos detalhes, mas... Gente, eu parece que eu me imaginei no lugar daquelas pessoas. Eu me imaginei no lugar daquelas pessoas. Aí, eu comecei a me imaginar, falei, meu Deus, se acontecesse isso comigo, cara. Se acontecesse isso comigo. Aí eu falei, nossa, eu não sei nem o que falar para eles. Eu não vou nem cumprimentar, eu não sei nem o que falar. Aí chegou uma pessoa e falou assim para eles, para as pessoas que estavam próximas ali, né? Só o Espírito Santo pode te consolar agora. Mas, gente, parece que foi para mim aquilo lá. Parece que entrou uma facada no meu coração. O Espírito Santo é o único que pode nos dar consolo. Ele é o único consolador. Aí eu ouvi aquela pessoa falando aquilo lá, Ricardo. Eu falei, nossa, cara. A coisa mais poderosa que você vai falar para alguém que está em luto o Espírito Santo tem poder para te consolar, porque Ele é o próprio Consolador. Olha o que diz lá em João 14: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O que é o Consolador? É a ação de consolar, de tentar aliviar os sofrimentos, aliviar as dores, aliviar as mágoas de alguém ou por si mesmo. É um conforto, é o que alivia no sofrimento, dores, perdas. Gente, eu vou falar a verdade para você. O luto não é só perda de uma pessoa. O luto é quando você perdeu algo de valor, quando você está com seu coração fechado. Se você está em luto hoje aqui por alguma coisa, não é o grupo de louvor que vai te dar a resposta, não sou eu que vou te dar a resposta. Mas existe um Consolador, gente, você não está entendendo. Ele enviou o Consolador para cuidar da sua alma. Espírito Santo, Consolador. Bem-aventurados que choram, porque eles sim serão consolados. Querido, posso falar um negócio para você? Deixa essa lágrima rolar, velho. Deixa essa lágrima rolar. Você que está com seu coração de luto, o Espírito Santo quer trabalhar no seu coração. Ele tem consolo para a sua alma. É o atributo dele, é o apelido dele, ele é o Consolador. Se você está com seu coração em luto, Ele tem consolo para você nessa noite. Agora, Ele também, Ele nos sela, Ele nos marca. Olha só o que diz. Deixa eu tomar uma aguinha, vai. Não vou ficar... Ele nos sela. Efésios capítulo 1, versículo 12. Olha só o que diz esse texto. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a respeito da salvação. Vocês creram em Cristo,
E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário. Quando lhes deu o Espírito Santo, olha só, vou ler de novo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário. Quando lhes deu o Espírito Santo que lhe havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são os seus. Gente, a palavra de Deus fala que você está selado, você está marcado pelo Espírito Santo. Esse selo é um selo de garantia. Você é dele. Amém? Gente, olha só. Quando eu comecei a pensar, né? Toda semana, eu faço pedido para os meus fornecedores de mercadoria. E aí, vem no ônibus, o que eles pedem para mim? Ó, eu preciso das informações para mim selar o pacote. Para mim selar o pacote, eu preciso da sua cidade, do seu, às vezes eles pedem o CNPJ. E aí eu falo, ó, eu passo as informações, e às vezes é uma caixa, as mercadorias vêm numa caixa, às vezes não vem num pacote. Ele manda a foto para mim, ele fala assim, ó, tá selado. E aí vai no bagageiro do ônibus. Sabe o que significa isso? Nós estarmos selados pelo Espírito Santo, nós estarmos marcados pelo Espírito Santo, não importa se esse ônibus vai cambalear, vai passar por buracos, não importa se esse ônibus vai atravessar a Serra de Brotas ou não, a mercadoria está selada no meu nome, é meu, você é de Deus, você tem um selo, você foi marcado. Não importa a sua trajetória na terra de peregrino, você tem um selo. Deus fala para você hoje, você foi marcado pelo Espírito Santo. Você é meu, você tem um selo. Aplauda o Senhor, se for para Ele. Você foi selado. Aí o texto fala assim, que o selo é uma garantia de poder e autoridade. Aí eu peguei um texto coloquei entre parênteses aqui para vocês dar risada. Vou ler. Fala para o seu irmão assim, olha assim para o seu irmão. Você é um pacotinho de Deus. Essa foi mal, né? Você foi selado. Eu coloquei aqui, eu estava com vergonha de falar, mas tá bom. Você foi selado. E esse selo nos dá uma garantia de poder e autoridade. Eu peguei um trecho do livro do Billy Graham. Olha só o que ele fala sobre esse versículo. O Espírito Santo entra em nossas vidas, Ele nos sela através da sua presença. E essa é a garantia de Deus, dando-nos a certeza que a herança virá. A iluminação do Espírito Santo é uma garantia, é uma luz eterna, é um penhor, tem versões que falam penhor. A santificação é a garantia dessa santidade. O seu conforto é a garantia de alegrias eternas. Então, esse selo que está em você é tipo assim, não toca no Alê não. É Deus falando para o inimigo assim, não toca no Alê não, porque ele está selado pelo meu poder. Não toca no Gabriel Biro não, porque ele está selado. É uma garantia. O selo é um selo de autenticidade. Você está selado, está marcado. E é uma garantia. E qual que é a garantia? Uma herança eterna. Uma herança eterna na eternidade e uma vida boa aqui na terra. Aí olha o que o Billy Graham fala. É a garantia da redenção, da propriedade que foi comprada. Você foi comprada. E na assinatura, era uma tinta de sangue. Você foi comprado e na assinatura, não era uma bique não.
Não era uma Faber-Castell, era o sangue do Cordeiro. Aí, ele fala assim, ó, porque dá garantia e dá certeza aos herdeiros, como se nós já tivéssemos. A gente tem que viver aqui, com esse selo do Espírito Santo, pensando assim, eu já sou cidadão do céu, tô nem aí. Ele me deu uma garantia. Claro que você tem que vigiar, né, irmão? A salvação não é garantida. Você tem que vigiar, mas é um selo de autenticidade. Ele fala assim, o Otávio é meu, o Rodrigo é meu, ele está selado pelo meu poder. E eu acho que isso, e era isso que eu sentia quando eu estava lá no show. Ele me incomodava, e eu não conseguia curtir, eu não conseguia ouvir a banda, porque existia um selo dentro de mim, Jorge, que me incomodava tanto, que me queimava tanto. Aleluia, você foi selado. Nós temos um dono, porque se cremos verdadeiramente na mensagem de Jesus, Deus nos sela com esse poder, Ele nos marca. É como se Ele estivesse falando para o mundo, não mexa na minha mercadoria, é minha. Agora, se você sente que você não está sendo guardado, você não está sendo selado pelo poder do Espírito Santo, hoje Ele tem poder para distribuir aqui para você. Hoje Ele está preparado para selar a sua vida. Se você sente que você não está sendo guardado pelo poder do Espírito, hoje Ele está disponível para te selar. O que te impede? Amém? Atos 1:8 diz assim, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Agora, continuando, um outro versículo, acho que é Lucas 24:48. Vocês são testemunha dessas coisas. E quando fala testemunhas, tem um significado. Que essas testemunhas não é só ver. É tipo assim, agora você tem poder para ser um mártir. Agora você tem poder, você foi selado pelo Espírito Santo, você tem poder para morrer por mim. Você tem testemunha, você é testemunha, você está apto a morrer. Temos o poder do Espírito Santo, e eu lhe mandarei o que meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder venha do alto sobre vocês, e vocês serão revestidos de poder. Fala assim para o seu irmão, revestidos de poder. Continua falando para ele assim, ó, você já foi selado. Agora você vai ser revestido. Ô glória. Amém? Aí o que significa? Quando esse revestimento de poder, nada mais não é ficar girando. Não é ficar, sabe, pulando que nem doido. É como se fosse uma autoridade da palavra. Quando acontece Atos 2, os discípulos eles são cheios do Espírito Santo. E aí, o pessoal começa a indagar eles. Mas fala assim, viu, só pode estar bêbados. Pedro se levanta e ele faz a melhor pregação que ele já falou. Nem parecia ele falando ali. Ele acaba de ser revestido do poder do Espírito. E depois ele já começa a pregar como ninguém, com autoridade e poder. Esse revestimento do Espírito Santo é uma autoridade maior. É uma autoridade no falar. Quando Pedro está cheio do Espírito Santo, logo em seguida, ele prega com toda a ousadia e autoridade. E o poder do Espírito nos dá essa convicção. Uma convicção maior de fé. Esse é o revestimento de poder. É uma convicção maior. Você foi selado, você está revestido. Então agora eu posso sair por aí com ousadia, espalhando o amor de Jesus. Alguns versículos para provar isso. Então, só para completar. Os discípulos, eles viveram a vida com Jesus.
Eles viram milagres, participaram e até fizeram milagres. E você vê que até na crucificação ele estava cambaleando na fé. Judas traiu, Pedro negou. E eles viram o milagre, eles viram. Ele estava cambaleando. Mas se você perceber e ler, depois que aconteceu, no derramar do Espírito Santo em Atos 2, cara, parece que eles estão mais convictos. Parece que eles têm uma autoridade melhor. É isso que o texto está querendo dizer. Agora, Atos 4, 29, olha só. Vai. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua palavra, já havia resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Tem versões que falam assim, dá aos teus servos confiança para anunciar a palavra com intrepidez, com ousadia. Gente, posso falar a verdade? Nesse mundo que a gente está vivendo, se a gente não for revestido pelo Espírito Santo, nós não vai conseguir. Nós não vai conseguir. O poder, a coragem, a autoridade vem dele. Nós não conseguimos sem o Espírito Santo. Outro texto legal aqui, Atos 6, 8. Atos 6, 8. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de, fala aí, cheio de? Ninguém abriu ainda, perdão. Estou muito rápido. Atos 6, verso 8, para você ler junto comigo. Olha só o que diz esse texto. Olha só que interessante, eu vou ler e depois você acompanha. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão, que ele ganhava todas as discussões. Tem versões que falam, ninguém podia com ele. Ele estava tão cheio do poder do Espírito Santo, que quando ele ia pregar, cara, ninguém conseguia rebater com ele. Essa autoridade, esse revestimento, é uma ousadia, é uma coragem, é uma sabedoria. Quem quer ser revestido pelo poder do Espírito Santo aqui? É um poder, é um encorajamento, é uma intrepidez. Quando eu estou revestido do poder, eu tenho fogo em minha boca, a palavra é poderosa e ninguém pode comigo. Ninguém podia com Estevão. Ele estava tão cheio do Espírito, que ele chegava no lugar, os caras ficavam loucos com ele, e ninguém ganhava dele na discussão. Final das contas, ele foi um mártir. Você entendeu? Ele estava preparado para ser um mártir, porque ele foi revestido. Ele estava preparado, ele foi revestido. Quando estou revestido do poder do Espírito, estou tomado de sabedoria, estou 100% para o ID. Então vamos recapitular. O que o Espírito Santo é? Ele é uma divindade. O que o Espírito Santo é? Ele tem personalidade, então ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que ele quer o meu bem, ele quer cuidar de mim, então ele é meu amigo. E ele nos sela, ele nos dá poder e autoridade, nos sela, nos marca e nos dá uma garantia de uma vida com sucesso. E agora ele nos reveste do poder. O poder que dá autoridade para pregar a mensagem. O poder que dá autoridade, ousadia e coragem para você avançar. Está comigo, gente? Glória a Deus. Atos 9:17. Outro texto, para a gente comprovar essas coisas que eu estou falando. Eu estou abrindo vários versículos, porque a gente tem que falar das características do que o Espírito Santo pode fazer.
Atos 9:17 diz assim: então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na entrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão. Nossa, ninguém falou, só a irmã Simone. Assim, meu irmão, veja de novo. Abre os seus olhos. Olha só o que o texto diz. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo. A partir do momento que eu sou cheio do Espírito Santo, como ele é um Espírito da verdade, pastor Fernando, a mentira cai por terra. As escamas caem, as minhas certezas, a minha mentalidade sobre esse mundo viram escamas no chão. Ele dá poder para você enxergar além. O poder do Espírito Santo faz as escamas dos nossos olhos caírem. E quando isso acontece, deixa todo mundo ao redor espantado. No versículo 21 fala assim, ó: e todos que ouviam Saulo ficavam espantados. Mesma coisa com Estevão. Eu peguei, você percebeu que eu peguei um ganchinho do argentino, né? Do argentino. Porque ele falou que a capa de Estevão foi profética na vida de Saulo. E aqui diz a mesma coisa. Aqui diz a mesma coisa. Os dois estavam revestidos do poder. E quando os dois chegavam para pregar, as pessoas ficavam de boca aberta. Ficavam espantadas. Meu Deus, quem que é esses caras? Gente, quando você é revestido do poder, não há feminismo que vai te parar. Não há ideologia que vai te parar. Porque você está revestido com o Espírito Santo da verdade. Não é fake news, não é mentira, é verdade. É diferente. O mundo vai te olhar diferente. Você está com o Espírito Santo da verdade. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Espírito Santo, o poder de Deus, é como, fala aqui, é como um dunamis, uma dinamite. O poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem um poder, cara. Se você soubesse, é que nossa mente está muito travada em manifestações. Mas esse poder não é um poder de riqueza. Não é um poder de governo de riqueza, não. É um poder de autoridade, é um dínamos, é uma explosão, é um poder, uma dinamite que está dentro de você. E quando você é selado, quando você é revestido, você pode explodir o seu irmão. Esse dínamos, dunamis, sai da sua boca, meu irmão. É o fogo saindo da sua boca, meu. Todo mundo vai ficar espantado com o que você vai falar. As pessoas vão olhar para o João e falar: João, o que você está falando, cara? Eu nunca ouvi ninguém falar assim de Jesus. É o poder, é umas dinamite que você vai sair, João, da sua boca. Blá, blá, blá. Levante sua mão e fala assim: eu preciso desse poder para viver. Aí, ele se revela de várias formas. Depois do derramamento, ele se revela de várias formas. Mas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o Espírito de Deus, ele tem uma especialidade de se revelar. Ele gosta. Fala assim para o seu irmão: ele gosta de se revelar como fogo. Ah, meu irmão, ele gosta. Ele gosta de se revelar como fogo. Olha só,
Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como um fogo, perguntando o Senhor, como um martelo que despedaça a rocha. Ele se manifesta na sarça ardente. Ele se manifesta nas colunas de fogo para iluminar o caminho. O nosso Deus, Ele é um fogo consumidor. Os olhos do nosso amado têm chamas de fogo. E Ele nos batiza com o Espírito Santo de fogo e poder. Ele se manifesta através do fogo. Ele arde em nossos corações, gente. Ele arde em nossos corações. Aí a gente fica martelando, né? Que a gente quer ver o avivamento, a gente quer ver a igreja do Brasil avançar, a gente quer ver o derramamento do Espírito. Esse avivamento que está debaixo de promessa sobre o Brasil, amém? Todo mundo acredita nisso. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica esperando o avivamento coletivo e não vive o nosso avivamento individual com Ele. Sabe? Não precisa, gente, não fique esperando. Não fique esperando alguém queimar para você queimar também. Viu? Traga sua lenha até o altar, cara. Antes de acontecer o avivamento do Brasil, faça o seu avivamento particular no seu quarto. Você está lá com Ele, coloca uma música, comece a buscar esse espírito de poder. O avivamento já está disponível, é você e Ele, pastor Daniel. Não espere por um avivamento coletivo, antes de vir o avivamento pessoal. Todo o avivamento que aconteceu, tinha um homem queimando. O apóstolo fala isso. O Espírito Santo de Deus chegou em Atos 2, fazendo o maior barulho. O Espírito Santo de Deus chegou em Atos 2 como um vento impetuoso, como um barulho alto. Ele chegou com força, com línguas de fogo. Mas olha só que interessante. Quando a Bíblia fala que quando ele vai se manifestar na vida dos apóstolos, toda aquela força se transforma em, a Bíblia fala, Ele pousou em cada um. Ele é forte, Ele é poderoso, mas ao mesmo tempo Ele é sensível para te entender. Essa é a plenitude do nosso Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo. Ele é cheio, Ele se manifesta no fogo, na água, no vento, na sarça. Mas quando Ele quer tocar a sua vida, Ele pode pousar em você como um sopro. Amém? Se os músicos quiserem subir, se preparar, pode vir. Como você quer que Ele se manifeste na sua vida? Como você quer que Ele se manifeste? Como um fogo ardente, como um vento impetuoso, ou como um sopro leve, como uma brisa suave. Ele tem poder para fazer tudo isso. Ele é digno. Ele pode ser violento, Ele pode ser forte, mas ao mesmo tempo, Ele é sensível em nossas vidas. Agora, João 20, 21, diz assim, Jesus dizendo, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. É um sopro, é um fogo consumidor. Se coloque de pé em nome de Jesus.